O negócio do perdão é que ou ele é ou ele não é. Não dá pra ser meio... Não dá pra estar meio grávida ou meio perdoar. Eu não sei se eu aplicaria o perdão nesse sentido. Eu acho que o perdão ainda pode ser imperfeito. Até ele melhorar, sabe? Eu acho que a gente cresce no perdão, a gente melhora no perdão, a gente aprofunda o perdão. Sim. Às vezes a gente perdoa, mas às vezes o perdão é meio fraco mesmo, assim. Eu tô tentando perdoar, mas tá difícil. E eu quero perdoar, mas o sentimento ainda tá aqui. E você vai nesse processo de aperfeiçoar esse perdão, de melhorar esse perdão. Se a gente acha que o perdão do que aconteceu ontem é o mesmo perdão do que aconteceu há 5 anos, acho que não é o mesmo, né? A gente melhora no nosso perdão, aprofunda, amadurece o nosso perdão. E às vezes eu acho que isso até é uma coisa que nos impede de perdoar bem. É quando a gente espera o perdão perfeito imediatamente. E dizer, eu acho que não consigo perdoar não, porque eu ainda tô doendo, ainda dói, ainda sofro, ainda quero dar a mão na cara dele, então eu não perdoei. Não é? E às vezes a gente não consegue entender que, como seres humanos quebrados e pecadores, a gente até pra perdoar, às vezes é uma batalha contra o nosso próprio coração. Sim. Não é? Já teve gente que eu demorei uns dois anos pra perdoar. Pra eu conseguir lembrar sem querer matar, sabe? E eu dizia, então eu nunca perdoei. Poxa, foi um processo pra eu conseguir. E eu via droga no meu coração. Nossa, eu recebi um perdão maior de Deus. Por que eu não posso dar perdão pra esse cara? Sim. O que esse cara fez contra mim é muito menor do que eu já fiz contra Deus. E Deus me perdoou livremente. Por que eu não posso oferecer a mesma coisa? E era a batalha que eu levava. É uma autolibertação, né? Porque no fim das contas você tá simplesmente... no nosso caso, no meu caso como cristão, eu acredito que o perdão é a base da minha salvação. Eu fui perdoado por Deus. Como é que eu não posso oferecer isso para outras pessoas que são tão pecadoras quanto eu? Tem uma parábola na Escritura, que é a parábola do credor incompassivo. É o nome da parábola. As parábolas não têm títulos, dão posteriormente, né? Mas esse eu acho esse nome muito bonito, o credor incompassivo, sabe? Eu acho meio chique. E aí, né? E aí, ele é um cara que devia, assim, um valor exorbitante, era trilhões de reais lá pro... Era dracma, sei lá, mas eu não sei qual é o valor aqui. Era um valor, assim, impossível de pagar. Seria muitas vidas de trabalho para poder pagar. O Serasa não ia fazer Não tinha acordo. Não tinha acordo. Impossível. Só que aí o dono da dívida chama ele e diz, cara, essa dívida aqui é impagável, não tem como. Vamos fazer o seguinte, você tá perdoado. Vai lá, tá tudo bem. Aí o cara sai morto de feliz, meu Deus, eu tinha uma dívida impagável e o cara me perdoou livremente. Só que tinha uma galera que também devia pra ele. E ele encontra alguém que devia uma grana pra ele. E era um valor irrisório. Ele diz, cara, cadê meu dinheiro? Não tenho. Aí chama a polícia e manda prender o cara. E o cara vai preso. Aí o credor, primeiro, que lhe perdoou, disse, como assim? Eu lhe perdoei a dívida e agora você tá mandando prender o pessoal que deve menos? Pô, é o seguinte, perdoa, mas não. Pode chamar a polícia e prende você também. Era uma coisa assim. Então, a ideia é, como é que eu recebi de Deus um perdão muito maior que qualquer outra coisa que alguém possa fazer contra mim para eu perdoar, e eu não posso oferecer o mesmo perdão para as outras pessoas. Isso é uma forma de enxergar o casamento, enxergar a família, enxergar tudo. Poxa, não existe nada que alguém possa fazer contra mim que seja maior do que o que o meu coração já fez contra Deus. E eu fui livremente perdoado. A oração mais famosa do cristianismo, a oração dominical, o catolicismo chama de Pai Nosso, a gente ora, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado quem me tem ofendido, né? Então perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores, né? Como diz outras traduções. O oferecer perdão é uma das bases do que o cristianismo é. Isso é uma das bases de um casamento cristão. Agora, o perdão, muitas vezes, ele precisa de uma contrapartida. Eu tô, sei lá, o cara tá me traindo toda semana. Não, eu perdoo. E o cara não tá nem aí. Cara, às vezes você não tá perdoando. Às vezes você tá num contexto de abuso psicológico, sei lá. Sim. Né? Às vezes o perdão é você ter a força de perdoar. Você tem que ter a força de perdoar. Quando o perdão é a fraqueza de não conseguir se mover, já não é mais perdão. Você tá sendo só controlado. Né? Você sendo controlado, você não consegue lidar com aquilo. Já vi muitos casos de a pessoa sofreu adultério. E a pessoa sentiu a dor daquilo, sentiu o peso daquilo, calculou se ia embora, se não ia. E depois de não, pastor, eu vou restaurar meu casamento. Eu quero voltar para o meu casamento e tal. Beleza. Já vi casos assim. Isso é perdão. Agora, tem gente que diz, não, pastor, é isso aí mesmo, ele traiu, mas o que eu posso fazer? Eu vou fazer o quê e tal. Aí é um caso muito mais complicado. A atitude é a mesma. Eu vou ficar em casa e tentar restaurar um casamento que estava falido. Mas a atitude, o que aquilo representa, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é a força de perdoar, outra coisa é a pessoa que não consegue ter perspectiva de ir embora. E aí ela não tá perdoando, ela tá não simplesmente é uma escolha. Ela tá num relacionamento abusivo. É um relacionamento abusivo, em muitos sentidos, né? Que às vezes o relacionamento abusivo nem necessariamente vai passar pelo adultério, mas a pessoa é colocada num nível de alienações das mais variadas, financeiras. Emocional, sim, com certeza. Isso ainda é muito comum, infelizmente. É muito comum em ambientes religiosos também, né? Porque muitas vezes no modelo de família tradicional, onde o marido sai para trabalhar, a mulher fica em casa com os filhos, muitas vezes a mulher não tem o tipo de suporte necessário para poder ir embora caso precise. Às vezes ela não tem mais os pais, ou brigou com os pais, ou não tem vergonha de alguma coisa. Sim. E aí quando ela entra num tipo de relacionamento em que o cara é fisicamente agressivo, ou até mesmo tá num contexto psicologicamente muito perigoso para ela, de ameaça, de coisa assim, às vezes ela não tem o que fazer.
Não tem pra onde ir. E às vezes é aí que a igreja entra pra dar suporte. E aí que a igreja tem que ter onde colocar essa mulher, tem que ter onde proteger essa mulher, tem que ter um pastor que vá lá pra tirá-la de casa, pra delegacia, esse tipo de coisa, que faz parte da nossa vida, muitas vezes, como pastores, né? De ter que tirar a gente de casa nesse tipo de relacionamento. Ah, pastor, mas você não tá falando de perdão? Cara, mas o perdão precisa de contrapartida também, muitas vezes. Se a mulher tá numa situação de violência física, por exemplo, voltando porque a gente tá falando de perdão, né? A gente tá lidando com crime, a gente tá lidando com um ambiente que a mulher tá fisicamente vulnerável. Sim. Eu não posso chegar lá com um papinho de perdão, o cara vai dizer, não, pastor, beleza, eu dei uma surra nela, mas amanhã eu não faço de novo, não. A gente não pode ser tão ingênuo nesse sentido. Sim. Do cara manipular, mentir, e depois você tem que pegar no velório da mulher. Isso. Né? Você tem que ter todo esse tipo de cuidado para que o perdão também seja calibrado com sabedoria. Tem gente que não quer ser perdoado. E que você ficar com esse papo de perdão é morrer. Né? E você tem que ir lá para poder... Agora, o perdão muitas vezes ele tem que ser dado no coração de qualquer jeito. A Escritura fala de perdão de duas formas, né? Fala de um perdão que é interno e um que é externo. O perdão interno, ele não espera contrapartida. Então o cara me fez mal, foi sacana comigo, me maltratou, ou alguma coisa no casamento. Beleza, eu não posso guardar no meu coração maus sentimentos e o ódio e querer o mal dessa pessoa, o que é que seja. A Escritura fala que eu oro por ele, eu desejo o bem, a Bíblia manda orar pelos inimigos, manda desejar o bem de quem nos faz o mal. Então é esse tipo de postura de bondade para com outras pessoas. É um perdão que se dá no meu coração. Mas esse perdão que é dado no coração, que não tem uma contraparte pública, é o perdão que não restaura relacionamentos. É um perdão que ainda gera um tipo de ruptura. Então o cara que me assalta, eu posso perdoá-lo depois, mas eu não vou chamar ele pro Natal da minha família, se ele não se arrepender de ter me assaltado, ou o que é que seja. Agora, sei lá, se eu tenho um funcionário que me rouba, e ele foge com o meu dinheiro, beleza, eu posso perdoá-lo no meu coração, mas eu não tenho que mantê-lo contratado na minha empresa. Com certeza. Agora, existe um perdão que ele é público, ele é externo, que é o perdão que vem com uma contrapartida. Se o cara me rouba, e ele vem e confessa e devolve o dinheiro, diz, eu fiz isso aqui num momento de fraqueza, me perdoe, não queria ter feito isso, não faço nunca mais. Às vezes, você dá uma segunda chance pra uma pessoa como essa, por exemplo. Ou num casamento, não é? No meu casamento, meu marido me traiu, a minha esposa fez uma coisa muito ruim comigo. E há essa contraparte de confessar, eu preciso de ajuda, eu não quero mais fazer isso. Você tem essa contraparte que fornece o tipo de perdão que é público, que é o perdão que restaura relacionamentos, né? E é o tipo de perdão que muitas vezes a gente não está disposto a dar, nem a procurar. Né? Porque às vezes, eu quero viver minha vida mesmo, não tô nem aí, esse casamento já tá falido. Sim. A gente vive numa cultura de que o casamento é muito descartável, então tem muitas possibilidades, terminei meu casamento, dane-se, eu arrumo outro, e isso não vale nada. E não devia ser, todo divórcio é dolorido. Todo divórcio é dolorido. Ninguém divorcia como se fosse nada. Sempre dói alguma coisa, sempre machuca. Porque a gente entende que o casamento é uma instituição que você entrega tempo, entrega do seu próprio coração, da sua própria vida pra pessoa. É um laço muito forte. É um laço. E ninguém entra num casamento tão cheio de defesas assim, eu não posso me entregar a esse relacionamento. Pô, o casamento na nossa cultura ainda é o ambiente máximo da entrega de um homem e de uma mulher. Não é? Então, se a gente não calibra com perdão, a gente não consegue fazer o relacionamento existir. Mas se a gente não tá atento para pessoas que manipulam o que perdão significa, a gente pode cair em ambientes de controle, de abuso muito perigosos. E muitas vezes as igrejas têm que estar atentas para esse tipo de coisa. Sim. Foi uma pergunta muito difícil, viu? Mas ainda bem que chegamos em algum lugar. Você respondeu muito bem.